Hoje é dia 27 de janeiro do ano 2021. Há cerca de 75 anos atrás, 1945, o campo de concentração que matou mais de 1.300.000 pessoas judias foi fechado. É o aniversário da libertação dos judeus. E eu quero aproveitar aqui um gancho e dizer aos irmãos que Deus, ele levantou a nação de Israel para nos trazer a salvação. Jesus era judeu e por isso o diabo tem tanta raiva dos judeus e usa pessoas para tentar destruí-los ao longo dos anos. Vamos ouvir a música da Elihana Elia, que celebra o nascimento quase 2000 anos depois da nação de Israel. É lindo as canções dela, os clipes, as músicas são muito ungidas. Você pode acessar o canal dela no YouTube, Elihana Elia. A mãe dela é pastora Hadassah Elia. Ambas moram em Jerusalém e tem a casa de oração lá, intercessão. E o ministério delas chama Restaura Israel e as Nações. Vale a pena você investir nesse ministério. É um ministério muito importante, muito frutífero de abrir os olhos dos judeus em relação ao Messias e adoração a Deus e evangelismo às nações. Então, acesse lá o site dela ou os canais dela nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Elihana Elia, Restaura Israel e as Nações. O Senhor vai te abençoar muito através das canções, das músicas dela. Aí está as ovelhinhas. Eu quero dizer aos irmãos, fazer um resumo do que Deus tem falado conosco semana passada e essa semana, em relação ao pastor de ovelhas, que é o Senhor Jesus, o seu cajado e o seu cetro de rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus está nos falando nessa época de fins de pandemia, tribulações, afrontas, perseguições. Está falando muito para a igreja, além de nós fazermos aquilo que agrada a Deus, sermos instrumentos de Deus para enfrentar os lobos, enfrentar os inimigos de Deus com as armas de Deus. E uma delas é a autoridade que o pastor de ovelhas tem nos dado. Jesus, ele disse, quando ele foi elevado aos céus, ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos. E nós, como líderes evangélicos, pastores, muitos não ocupamos uma posição oficial de pastor, mas temos um coração de pastor, temos cuidado de pessoas na nossa casa, entre os nossos amigos e outros que aparecem no nosso caminho. Então, para esses, Jesus tem falado o seguinte. Isso está em Mateus capítulo 10, no versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pessoal, isso aqui tem muita coisa contida aqui nesse versículo. Prudente é você ser sábio, você ter cautela, você ter aquela esperteza, aquela sabedoria para poder lidar com situações e pessoas e não ofender as pessoas, mas confrontá-las por causa do pecado e amá-las e com amor e autoridade falar. E serpentes, lembra quando Moisés levantou uma serpente no deserto porque o povo estava murmurando
e eles olhavam para a serpente naquela haste, e eles eram curados. A serpente, gente, ela é um animal que hoje ela rasteja no pó, ela come o pó, né? Vamos falar assim. Mas antes ela tinha pernas, antes dela ser amaldiçoada por Deus, por ter sido usada por Satanás para atrair a Eva, fazê-la pecar e induzir o Adão a pecar também. E Jesus falou lá em Gênesis, logo no início, né, no capítulo 2, me parece, que os descendentes de Eva, a igreja, né, representando a igreja, né, ela pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que Deus quer fazer conosco, gente. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o Israel de Deus. Deus quer nos usar para esmagar a cabeça da serpente, mas também temos que ter a sagacidade, a esperteza, a sabedoria, a cautela de uma serpente, porque nós estamos no meio de lobos, né? Maldito o homem que confia no homem. Quantas decepções, quantas frustrações, quantas traições, quantas perdas, quantas dores nós recebemos por causa disso, né? Picadas, né? Vamos falar assim. E simples como as pombas refletem aquela sensibilidade, aquele amor, aquele carinho, aquela pureza, né? Aquela singeleza de coração. Então nós temos que ser assim. Então, gente, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa. O cajado de pastor. Tá aqui o cajado do pastor, né? Aqui tá um pastor carregando ovelha e indo na frente das ovelhas. Ele vai conduzindo as ovelhas, tá vendo? Ele vai sempre cantarolando e falando, e as ovelhas vão ouvindo a sua voz e seguem. Se você não é o pastor dessas ovelhas e fazer a mesma coisa, elas não te seguem, elas não ouvem. Tenta para você ver. E eu queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Um outro símbolo que é muito usado por reis no passado é o cajado de pastor, de ovelha, de cuidado, de autoridade. E isso aqui que representa o cetro. É para castigar, é para trazer justiça, é o cetro de autoridade. Então, desde a época dos faraós, antes, já era usado. Olha outra música aqui, linda, que é a Elihana, aí ela aí, ó, no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Vale a pena, gente, acesse o canal dela lá, que vocês vão ser edificados. Compra também os CDs dela, os clipes dela. Vocês vão semear num ministério frutífero, numa boa terra. E o Senhor vai honrar vocês. Ela tem conta no Brasil e tem conta no site dela, no PayPal e outras formas de você plantar a sua semente no ministério dela. Restauração, restaura Israel e as nações. Olha aí. Então, gente, é o seguinte. Deu uma pausa ali. Vamos voltar aqui. Aqui está o cajado e o cetro do rei. O cetro, normalmente, aqui na Wikipedia, fala assim, aqui ó, é um emblema da autoridade real e divina. Originalmente representava uma arma retirada de um inimigo derrotado e era, portanto, um sinal de conquista. Como a espada de Davi, que ele tomou, depois que ele derrubou o gigante lá com a pedrada na testa, ele tomou a espada dele e cortou a cabeça do próprio inimigo com a própria espada. Então, normalmente era tomado a arma ao cetro aqui, ó. Normalmente tem, aqui é leão que tá mostrando aqui, mas tem águia, tem falcão, dependendo da divindade que ele representa e da autoridade humana, isso aqui muda. Mas o cetro é o símbolo que o rei carregava na mão, sentado no trono, e aí era introduzido pessoas na frente dele. Se ele estendesse o cetro e a pessoa tocasse o cetro, ela não era punida de morte.
Mas se ele não levantasse o cetro para ela tocar e baixasse o cetro, a pessoa era então morta. Entendeu? O cetro representa a autoridade de um rei. E, gente, lembra que Jesus, ele é o bom pastor. Salmo 23 fala, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A sua vara e o seu cajado me consolam. A vara era para corrigir as ovelhas que estavam saindo para fora do rebanho, arriscando nos penhascos e sendo vulneráveis aos ataques dos lobos, do urso, do leão. Aí a vara era lançada para fazê-la voltar. Mas o cajado, ele era usado para guiar a ovelha, para conduzir a ovelha, tá vendo? Ele tem essa dobra na ponta. Então ele pegava a perna da ovelha, ou o pescoço dela, e trazia ela de volta para o rebanho. E conduzia eles assim. Então é uma arma essencial. Agora eu quero dizer aos irmãos aqui, bem rapidinho, algo aqui bem rapidinho mesmo, sobre o que aconteceu quando Moisés, que já era por 40 anos pastor de ovelhas lá em Midian, deixa eu só voltar aqui um negócio aqui, o Moisés, ao ver a sarça ardente queimando lá, ele então ouviu Deus falando com ele: tira a sandália dos seus pés, né? Se humilha na presença de Deus, né? Porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus perguntou assim, mais na frente: o que você tem em mãos? É o que Deus está falando conosco hoje, gente. O que nós temos em mãos? Então, Moisés mostrou: é o meu cajado, é uma vara. Ele falou: então lança ela no chão. E aí, ele lançou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Voltando aqui ao assunto da serpente, gente. E aí ele saiu correndo, ele ficou assustado. Aí Deus falou: não tenha medo, pegue nela novamente. E ela voltou a ser um cajado. Aí, isso aqui está simbolizando, gente, que aquilo que era os dons, os talentos, aquilo que trazia equilíbrio para ele nas caminhadas, no caminho pedregoso, nas montanhas, e também era um negócio de apoio, o cajado, né? Ele se apoiava, ia ser transformado num símbolo de autoridade da parte divina, da parte de Deus. Então Deus transformou ele em serpente e devolveu ele o cajado em forma de cajado novamente e falou: com esse cajado você vai fazer os milagres. Aí lançou as 10 pragas usando o cajado. A Eliana tá aí de novo, gente. Olha aí que graça, coisa mais linda. Olha o candelabro aqui lá em Jerusalém, de ouro. Aí está ela profetizando com dança profética em louvor e adoração ao Senhor. Muito lindo, gente. Vocês precisam acessar lá o canal dela no YouTube. Então, gente, o que eu quero dizer é que, voltando aqui, Moisés, quando Moisés viu o poder de Deus, a manifestação de Deus no cajado, o que aconteceu? Deus, ele mostrou para Moisés que ele transformou aquilo que era simplesmente um instrumento material, natural, seria um símbolo da autoridade de Deus, o poder de Deus. E o Arão também, porque ele pediu um reforço, pediu para que Arão, pediu uma pessoa, para Deus colocar uma pessoa para falar por ele, ser o profeta dele. Ele ouviria diretamente de Deus e falaria para este profeta, que no caso era seu irmão 3 anos mais velho. Ele estava com 80 anos na época, o irmão dele 83. E Deus já tinha falado com Arão para subir a montanha e encontrar com Moisés. E quando Moisés recebeu
esse ok de Deus, pode chamar Arão, ele será o seu profeta, andará com você. Ele também tinha um cajado de pastor, porque ele também era pastor. Então os dois tinham esse cajado, tanto que Arão lançou o cajado dele na frente de Faraó lá, e ele se transformou em serpente, e os magos da época fizeram a mesma coisa, só que a serpente de Arão engoliu a dos magos. Isso aí foi por mais uns 3 ou 4 milagres, pragas que Moisés determinou e aconteceu, que os magos também fizeram, como as águas do rio Nilo transformar em sangue, algumas outras pragas, os sapos e tudo mais, os piolhos, os gafanhotos. Mas chegou uma hora que os magos não puderam fazer mais, entendeu? Então o diabo, ele tenta imitar e copiar até certo ponto, mas chega um ponto que ele não pode mais enganar. E é esse ponto que a igreja está vivendo hoje, gente. Deus está trazendo uma determinação, Deus está trazendo uma revelação, uma unção sobre a igreja, pelo que Ele quer fazer no mundo através de nós, uma revolução, uma transformação, um avivamento mundial. Isso na minha vida e na sua vida. Aqueles que perseveraram, que fizeram de tudo para serem fiéis a Deus e não pecar, viver uma vida de santidade nesse tempo de deserto, nessa última década, vamos falar assim. Nós agora estamos numa década da glória de Deus, da porção dobrada do espírito de Eliseu. E Deus vai nos usar para fazer milagres, como Moisés fez com o bastão dele, em nome de Deus, representando ali Deus. Nós vamos fazer milagres, vamos ressuscitar mortos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, vamos curar pessoas, vamos libertar pessoas de demônios. Tudo aquilo que a gente já fez, nós vamos fazer agora em nome de Yeshua, com muito mais autoridade, porque Ele está pegando aquilo que nós tínhamos de experiência, de caminhada, de talentos, de dons e tudo mais, nós estamos entregando para Ele, e Ele está nos devolvendo, não mais como um cajado, um cetro de autoridade. O que eu estou querendo dizer para os irmãos agora, que Deus tem me falado nesses últimos 7 dias, hoje 27 de janeiro de 2021, é que Ele está dando a mim e a você que crê, que quer obedecer, que quer fazer a vontade dEle, quer fazer o que agrada a Ele. Autoridade, direito de usar o poder de Deus em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, como nunca antes. E é uma autoridade de porção dobrada de Elias. Lembra que Elias matou os 850 profetas de Baal lá? Mas antes desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício lá, e a água também que estava em volta do sacrifício. E aí ele mandou todo mundo pegar os profetas de Baal lá e sacrificar, e a Jezabel depois ameaçou ele e tal. E aí depois ele ungiu a Eliseu para substituí-lo, né? Com porção dobrada. E Eliseu realizou milagres em dobro, né? Que está registrado na palavra. O que eu quero dizer, meus queridos, tudo que você já realizou daqui para trás, Deus vai dar em dobro e muito mais. Então creia nisso. Eu quero orar e profetizar, porque nós estamos vivendo uma época que a igreja não pode mais ficar dormindo, ou inerte, ou paralisada, ou fazendo de conta que não está vendo, tanto na área política quanto em todas as áreas da sociedade. Nós temos que ser sal e luz, nós temos que nos colocar à disposição de Deus para influenciar aonde Ele nos colocar. Seja no supermercado, no açougue, na banca de revista, na igreja, na televisão, no governo, na política, aonde que Deus nos colocar, na administração, na área jurídica, aonde que Deus nos colocar, nós temos que ser íntegros, tementes ao Senhor, e fazermos aquilo que Ele agrada.
Amém? Sermos sal e luz aonde estivermos. E Deus vai nos usar de forma poderosa. O erro da igreja foi que religião e política não se mistura. Oh, glória a Deus, religião. Nós não somos religiosos. Nós somos filhos de Deus, pelo perdão dos nossos pecados em Jesus, Yeshua. Nós somos seguidores dele e nós somos obedientes a Deus. Nós não somos religiosos, nós somos filhos de Deus, nós somos seguidores de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra, né? Cristo Jesus, Messias, é a cabeça. Nós somos o corpo dele. Portanto, nós vamos avançar com autoridade. Nós vamos pregar a palavra, nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus, e Deus vai nos honrar, Deus vai nos dar cada dia mais unção, mais autoridade, e à medida que a gente obedece, as coisas vão aumentando, o poder de Deus vai aumentando, Deus vai fortalecendo o nosso caráter para suportar a glória e darmos glória a Ele e fazermos a obra. Então aquele que foi fiel no pouco, Deus vai acrescentar o muito. E isso inclui, gente, honra, inclui reconhecimento, inclui finanças, inclui a parte material, inclui a parte espiritual, unção, graça, poder. Quanto mais a gente obedecer, caminhar por fé e obediência, né, nos passos de Jesus, fazendo o que agrada a Deus, nós, como a Elihana, que faz os vídeos e as músicas e canta lindamente, com uma voz muito ungida e linda, ela, numa das músicas dela, aquela que nós começamos o vídeo, Stand, ela fala, nós somos estrelas de Abraão. Eu acho lindo isso porque a lua, por exemplo, ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz em si própria, ela reflete. E nós somos essas luas, somos essas estrelas de Abraão, que quando Deus chamou Abraão para fora e falou assim, ele já tinha lá quase os seus 100 anos, estava esperando a promessa, tinha dado um jeitinho antes, 14, 15 anos antes, mas não deu certo, Deus reprovou, e ele com 85 anos ali, ele gerou Ismael, que hoje são os descendentes de Ismael, são a nação árabe em vários países, em vários lugares, numerosos e tudo, mas o filho da promessa era Isaac, tinha que ser com Sara. Então já com quase 100 anos, Deus volta e reafirma aquela aliança com ele e fala, olha para o céu, seus descendentes serão tão numerosos como essas estrelas, você pode contá-las, e eu e você somos essas estrelas, nós devemos brilhar à luz de Jesus. Então creia nisso. Eu quero fazer uma oração agora, para que você que está um pouco assim, ansioso, um pouco assim, medroso, preocupado com o que vai ser o futuro, com o que vai acontecer, não se preocupe, quanto mais trevas, mais a sua luz vai brilhar. E lembre-se, tem uma frase em inglês que fala, antes do nascer do sol, a escuridão é mais intensa. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então, querido, a justiça de Deus está vindo, e Ele vai usar eu e você, para fazermos diferença aonde nós estivermos, por onde nós passarmos. Então esteja atento à voz do Espírito Santo, aos impulsos do Espírito Santo, e obedeça. Um simples coisa, Deus falando para você, olha, fala para essa moça do supermercado que eu a amo, que eu estou vendo o sofrimento dela, o marido dela espancando ela. Isso aconteceu comigo, a mulher desabou em chorar. E sentiu melhor depois. Eu fiz uma oração para ela, as pessoas que estavam em volta na fila também foram tocadas. Então assim, Deus pode te usar em N lugares, de N formas. E esteja disponível. É hora da igreja sair da sua comodidade, parar de ser acomodada e ir para frente, entendeu? E ir firme contra este mundo apodrecido no pecado. Então, trazendo à luz Jesus, a cura, a salvação e abençoando, como estrelas de Abraão, né?
seus descendentes abençoarão todas as famílias da terra. E aí a bênção de Abraão vai fluir mais na sua vida em todos os aspectos. Então eu quero orar agora por você. Te agradeço por ter aguentado até agora comigo. Levante uma das suas mãos comigo, como se fosse o seu cajado, seu ministério, seu chamado, suas experiências, seu passado, e diga assim comigo: Senhor meu Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, eu declaro que tudo é teu, para a glória tua, e eu te agradeço por ter até aqui me ajudado. Se cheguei até aqui foi por causa da tua misericórdia, o teu amor, teu perdão, tua graça, teu favor. Mas agora, Pai, eu te entrego toda a minha vida, os dons, talentos e tudo que o Senhor tem me dado, eu devolvo a Ti, para que o Senhor purifica tudo que é motivação errada, que o Senhor mude tudo que tem que ser mudado e a partir de agora me devolva a Tua autoridade, o Teu cetro, para que eu possa fazer o Teu nome grande por onde eu passar e libertar pessoas, trazer a salvação do Senhor através do perdão de pecados às pessoas que não Te conhecem ainda e fazer com que os filhos pródigos voltem para o Senhor. Porque nós somos a nação de Israel, nós somos os descendentes de Abraão, enxertados na oliveira verdadeira, na videira, nós somos enxertados pela fé em Jesus Cristo, Senhor, Yeshua, e nós somos os filhos de Abraão, estrelas de Abraão. Portanto, Senhor, dá-nos esta graça de sermos usados com a porção dobrada de Elias, a porção do espírito de Elias, que veio sobre Eliseu, que venha sobre nós a tua autoridade, o direito de usarmos o teu poder, a autoridade divina, a autoridade de Deus, para fazer o inferno estremecer, libertar vidas e fazer diferença para melhor aonde o Senhor nos plantar. Para a glória de Deus, amém. Que o Senhor abençoe a todos, fiquem na paz e obrigado por me aguentarem até aqui. Orem por mim. Com Deus, um abraço. Obrigado.